Olá, meus amigos do Facebook. Aqui estamos nessa belíssima quarta-feira para mais um programa Página Aberta. Eu, José Queiroz, e a nossa querida e encantadora, que hoje está com aspecto de doutora daquele, né? Mari Lourdes. Eita. E aí, hoje, o Página Aberta nos remonta ao livro Fonte Viva, ponto 48, com o título Diante do Senhor. E antes de começarmos, eu queria fazer uma pergunta e ao mesmo tempo afirmar. Vocês poderiam relatar, vocês poderiam trazer aqui nesse momento ao pensamento qual seria a mensagem maior que o Cristo trouxe à Terra? Qual foi a expressão máxima que ele deixou para a humanidade? E Mari Lourdes, expressão essa tão forte, tão tamanha, que foi a única, não se conhece outra, que rachou a história em antes e depois. A gente não conhece outra mensagem, a gente não conhece outro personagem que teve a capacidade de fazer isso. Mas o Cristo, com a sua mensagem, trouxe essa perspectiva para a humanidade. Quem é que sabe qual foi a mensagem do Cristo? A força maior que ele trouxe para nos envolver e nos mostrar o caminho, como guia e modelo. O amor. Tu não deu nem tempo para o povo responder? Brincadeira. E isso vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Aliás, perdão, capítulo 11, tá? Retificando. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, onde diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Aí o Evangelho vai nos falando de umas bases para que a gente possa nos achar. Olha o que ele diz. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais elevados e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. O amor é o requinte do sentimento. É o topo. Né? Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol. Eu acho lindo a expressão poética, robusta que o Espírito usa. Esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas revelações sobre-humanas. Feliz daquele que, elevando-se acima de sua própria humanidade, ama com intenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Por que eu comecei com isso antes de Emmanuel? Porque o título que nos conclama, Diante do Senhor. Quem somos? E é contigo, Mary. Muito bem. E hoje nós vamos do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 43. Então é um capítulo bem grande, né, que vai falando justamente do que, Queiroz? Um dos princípios que Jesus traz, que é a verdade que liberta. Né? Então ele começa a, nas suas pregações, né, trazer alguns questionamentos, porque o povo começava a perguntar quem ele era, né? Quem és tu, de onde tu vens? E aí ele vai dizendo que ele não é deste mundo, que o meu reino não é deste mundo, e outras coisas que o Cristo vai explicando, né? E aí chega um momento que Jesus traz
faz, e isso é uma grande revelação, não é? Quando ele chama Deus de Pai. E os judeus, eles não compreendem porque Jesus diz que Deus era seu Pai. Aí olha só o que Jesus diz. Disse-lhes, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E o que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado, né? E quando Jesus dizia isso, muitos começavam a crer nele, né? E é tão interessante que ele chega àquele ponto, né? Que Jesus dizia aos judeus que nele acreditavam, né? Que permanecessem na minha palavra e sereis verdadeiramente meus discípulos. Né? Porque não era só acreditar. Olha só. Eles acreditavam e Jesus reforçava. Se me acreditam, né? Se vós permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele vem trazendo, né, nesse capítulo, olha o que ele fala, coisa forte. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque nós sabemos que quando nós cometemos algum equívoco, nós nos tornamos aprisionados àquilo até que a gente resolva. Por isso que ele diz, quem vai libertar do pecado? A verdade, o conhecimento, a busca, o entendimento, né? E aí vai chegando, Queiroz, e ele começa a trazer, não é? Cada vez mais forte. Então Jesus diz, eles perguntam de novo, vós fazeis as obras de vosso Pai? Ou seja, se Jesus falava tanto que Deus era o Pai, né? Então perguntaram, vós fazeis então as obras do vosso Pai? Aí ele dizia, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque é de Deus que eu procedo e vim. Não por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Não é? Então ele tinha uma autoridade para dizer isso. E aí chega o nosso versículo 43, quando ele diz, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir minha palavra. Até hoje parece que Jesus está dizendo para a gente que a gente não está entendendo a linguagem dele, porque a gente não ouve, né? A gente não está ouvindo. Eu acho que mais do que ouvir, eu acho que a palavra que mais sintetiza isso é o sentir, né? É o sentir. Como na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é o sentimento por excelência. Sim. E Emmanuel, ele vai falando dessa linguagem, ele vai nos mostrando. E é importante a gente refletir num fórum íntimo, até que ponto eu estou sendo capaz de, ouvindo, como Maria Lourdes falou, sentir. Porque se o sentimento não trouxer à tona quem somos, nós não somos capazes de, na precisão, mudar. Não somos capazes. E olha que a gente tem muito ainda que mudar. São ideias, são atitudes, são pensamentos, muita coisa. Forma de resolutividade das questões da vida, valores, né? Quantas vezes os nossos valores são deturpados? É aquela questão. Nós, principalmente aqui no Ocidente, invertemos o sentido de quem somos.
e praticamente esquecemos de onde viemos e para onde de fato vamos, em definitivo. E aí as coisas do mundo acabam tendo uma conotação de valor maior, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vamberto, ele colabora aqui com uma frasezinha de Manuel Filomeno de Miranda, em Tramas do Destino. Ele bota até a página, é um danadinho mesmo, 292. O exemplo, porém, é o melhor veículo de informação. Ele expressa quem somos. Belíssimo isso aí, Vamberto. Embora haja quem duvide da sua eficácia e prefira o bombástico da propaganda destrutiva dos atos que a corroborem. E aí, qual a linguagem do Cristo? Que justifica isso aqui e justifica a sua missão em face da terra. Nós somos discípulos ou mero observadores da palavra? Ou meros espectadores? Ou pessoas em sociedade que escolhemos um recantinho de vez em quando para sentar, ouvir e se reunir com outras pessoas e dali sair sem que nada daquilo me transforme, me toque, me faça modificar. A gente precisa muito disso. Estamos na época da transição, no ponto fundamental. O raiar da meia-noite já surge. Isso quem nos fala é a espiritualidade. Então, a transição planetária já está em processo. A regeneração já apontou no horizonte. 1 segundo, 2 depois da meia-noite. E pelos últimos acontecimentos, de uns anos para cá, a gente percebe que o joio e o trigo já cresceu. Já cresceu o suficiente e a colheita está se fazendo. A gente consegue enxergar quem de fato se expressa nas questões fundamentais da linguagem do Cristo. Porque Emmanuel dá umas pinceladazinhas de nada. Diz aí, Mary. Fazer todo o bem possível. A linguagem do Cristo. Não leu ainda não, desculpa. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Olha só. É ou não é uma realidade? Indecifrável e estranha. Estranha. Estranhíssima. Queiroz, se o Cristo viesse hoje, se a gente fosse observar, eu estava pensando nisso. Se ele chegasse hoje com a mensagem, com a mensagem que ele trouxe, tão para frente da época, há 2000 anos. Mas se ele trouxesse hoje, infelizmente, muitos não acreditariam que ele era o Cristo. O Consolador já está entre nós desde o século XIX. E o pessoal nem tem o cuidado, assim, a curiosidade, não é nem o cuidado, é a curiosidade de procurar ver do que se trata. Porque quando eu amo alguma coisa, quando eu sou apaixonado por alguma questão, se eu souber, a gente não faz isso com os ídolos. A gente não fanatiza ao tal ponto os ídolos, quando a gente sabe qualquer coisinha, mesmo que a gente não tenha certeza, a gente não corre atrás, a gente não avança, a gente não é capaz de fazer tudo. E a gente vê no Cristo, independente de religião, o ser realmente de esperança para a humanidade, o ser que guia realmente os nossos passos. Mas, na hora do vamos ver, cadê o Cristo? Onde a minha atitude está perseverando junto a dele? Ou seria aprovada por ele? Isso é seríssimo, gente. Isso é seríssimo.
Continua aí, Mary. E aí ele diz, fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. E o que é que a gente costuma fazer? Vai no revide, né? Então, Ou vai logo para a agressividade, ou acha que se resolve com armas. Me armando. É a defesa. Enquanto Cristo diz, perdoa os inimigos, não é? Ou no Ore por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. O que a gente está vendo é justamente o contrário. Ou numa atitude de armicídio com Pedro. Lembra qual foi a atitude de Jesus? Embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, Então, nada é... Barrabás também chegou para o Cristo e falou da revolução. Queria que o Cristo ajudasse ele na revolução, mas na revolução armada. O Cristo, o que foi que fez? Judas não traiu Jesus. Ele foi ingênuo. A gente tem que botar isso na cabeça. E até hoje a gente atira pedra em Judas e toca fogo em Judas e enforca Judas. Um ser que já se redimiu, assim, há 1000 anos na frente da gente. Ele ingenuamente quis fazer parte de uma revolução para dar um golpe, para retirar do poder o Império Romano e botar o Cristo no trono. Mas qual foi a atitude e qual foi a resposta do Cristo? Qual foi a escolha dele? Nós sabemos, está aí a história. Então reflitamos. Tudo que a gente escolher diferente da proposta dele está errado e a gente vai bater com a cabeça na parede. E vai doer. Né? Continua aí, Mary. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Ajudar, mas não é para ajudar eles a fazer o mal, o mais mal, não, viu? É ajudar no sentido de fazer com que eles se enxerguem a besteira, né? O caminho errado e voltem antes que o mal maior os atinja. Como ele mesmo exemplificou diante da mulher adúltera, né? Que ele sabia que ela tinha tido uma atitude errada. Mas onde estão todos que te condenam, mulher? Eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar. Né? Diante uma das maiores almas, assim, exemplo de transformação e perseverança na atitude de cristificação para nós, foi Maria Madalena. Né? Por mais que ela foi equivocada, no momento que ela conheceu Jesus, ela se entregou de corpo e alma. Os próprios discípulos, por ela ser mulher, por aquela atitude, né, de achar que mulher não deveria seguir, que mulher não aguenta isso, aquilo, outro, quiseram, né, tirar ela do círculo dos discípulos e nem sequer deixaram que ela os acompanhassem. Mas ela sozinha, como está no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, enveredou pelo caminho daqueles órfãos da vida, da sociedade, aqueles que tinham lepra e viveu entre eles. Resgatou as suas dívidas ali, amando. Não foi se revoltando, não foi odiando, não foi revolucionando com raiva, com ira, mas com amor. A única revolução fiel, digna e verdadeira em a humanidade e no universo. Isso. Então, a gente vai podendo entender, né, que esse ser iluminado mesmo, a sua forma magistral de trazer, e o Humberto colabora aí conosco de novo, Queiroz. Não, minha filha, é a mesma. Tá. Mesma. Certo. Ó, Vanberto, ela já está vendo na frente, viu? O que você já vai postar, ó. Isso é um efeito mediúnico. Então, Queiroz e Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidades. Humanidade. Não, Jesus o capítulo tá.
Jesus e Humanidade é o capítulo 3. Ela faz uma análise muito interessante, né? Olha o que ela diz, Jesus homem, porque lembra que no texto ele fala disso, né? No Evangelho? Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. É o ideal. O Cristo é o nosso ideal. Não havendo criado qualquer doutrina, o sistema de Jesus tornou-se a sua vida, o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Então isso é tão interessante, não é? Porque ele, na sua forma de ensinamento, na sua pedagogia do amor, como Queiroz disse, não é? Ele trazia a capacidade do homem se libertar, né? Ele trazia a sua... Ele autorizava o homem que se ele buscasse a liberdade o libertaria. E o Cristo completa dizendo mais adiante que ele é o caminho, porque ele deu o exemplo. Ele é o caminho da verdade e da vida, né? Então, no momento que a gente vai compreendendo como nós podemos hoje, e aí, quero você falando de Judas, eu estava fazendo uma reflexão um dia desse, que na verdade, né, na psicologia a gente diz que nós temos uma projeção, nós fazemos uma projeção ou um arquétipo. Então Judas passou a representar o nosso arquétipo frustrado de culpa. Frustrado, né? É verdade. De culpa. Então a gente projeta em Judas ainda hoje as nossas culpas, né? De não termos a coragem de nos redimir, de nos melhorar, e ficamos no mais aparentemente agradável, na nossa zoninha de conforto. No comezinho do dia a dia, né? Sem uma atitude dignificadora. Agora Vamberto falou. Agora Vamberto colocou aqui. O tempo preenchido com sabedoria avançava sem novas sombras nem dores mais agudas. Quando preenchido com sabedoria. De fato, porque faz toda uma diferença, né? Porque Emmanuel puxa as nossas orelhas quando ele diz no capítulo seguinte: muita gente escuta a boa nova, mas não lhes empresta, não lhe penetra os ensinamentos. Em a grande maioria. Vou ler de novo. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Isso nos faz lembrar da questão 909 de O Livro dos Espíritos. Será que a humanidade poderia modificar seus maus pendores? Sim, e muitas vezes fazendo esforços insignificantes. A palavra é essa, para nossa vergonha. O espírito mentiu, o espírito errou. Será? Aí ele até lamenta, ele diz: se eles utilizassem a força da vontade no aspecto de querer mudar, tudo seria diferente. Aí olha o que Emmanuel diz: emprestamos a nossa força mental em outros setores, não no setor do progresso, não no setor do desenvolvimento moral. Porque o progresso ele se faz em várias vias, mas o mais importante não deixa de ser o moral. A gente se entender conosco como seres espirituais, filhos de Deus, no aspecto da mudança necessária que eu preciso implementar em mim. E aí? E aí eu estou esperando você continuar.
Só quer que eu fale. Bora. Então, ele diz que creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Olha só. E é verdade, né? Quantas vezes nós buscamos socorro nas horas de tristezas, nas horas de dificuldade, pedindo, né, a espiritualidade que socorra, que ampare, que console, que dê forças. Isso é ruim? Não. Nós precisamos estar consciente de que a prece, a oração, ela nos coloca, não é, próximo da espiritualidade. Mas olha o que ele coloca um porém. Porém, eu quero tudo isso, mas há um absoluto desinteresse ante o estudo. Por que o estudo, não é? Porque se eu não vou buscar compreender o porquê eu estou vivenciando determinadas coisas, o sentido da vida, e por isso nós temos aí a necessidade da educação em todo o contexto que ela se apresenta ao ser humano, para que a gente possa, através do conhecimento, nos ajudar e ajudar a todos ao nosso redor. Ele diz, né? Não apenas o estudo, mas a aplicação dessas leis divinas. Então a gente não compreende a lei divina, por isso que nós estamos no complexo de Judas. Porque a gente se equivoca, faz errado, aí sente culpa, mas a gente não tem a coragem, o interesse de entender, de buscar, de estudar, de se esforçar para que a gente saia. Lógico, cada um tem um ritmo, gente. Eu não posso exigir de uma criança que está na alfabetização que ela faça uma prova, né? A espiritualidade entende isso, que todos nós estamos, cada um no seu ponto de evolução, mas requer que cada um faça também o seu esforço, busque o seu entendimento, né? Busque compreender. E Joana diz, Queiroz, eu completando aqui, olha só, ela diz o seguinte, que Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Porque Jesus, ele não se ausentou da comunidade, ele estava no meio, ele viveu ali, junto àquela comunidade. Ele entendia das dificuldades daquela comunidade, não é? Então, todo o seu ministério é feito para humanizar, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Joana nos coloca ainda no capítulo Jesus e a Humanidade do livro de Jesus e Atualidades. E aí, infelizmente, o que é que a humanidade vem fazendo? Como diz Emmanuel, a preocupação da posse nos absorve a existência inteira e não sobra tempo para mais nada. É ou não é verdade? E tem gente que ainda diz, viu, Mary? Não, hoje eu trabalho demais, não sei o quê. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a isso, aquilo, outro. Se aposenta ou às vezes morre sem se aposentar e perdeu o tempo. E nunca encontra espaço. Por quê? Porque não foca. Não faz aquele... não coloca isso como valor, o seu desenvolvimento espiritual. Não coloca isso como necessário, mas algo secundário. Algo de uma meralidade de forma social, de socialização. Infelizmente, a religião, para muitos, tem esse tom, né? Não um tom de estrutura, de fortaleza, de sustentação, de caminho, né? De orientação para uma vida digna, melhor, mais próspera para si e para todos, porque ainda não acreditamos de fato, infelizmente é verdade,
não acreditamos ainda no Cristo. Porque as nossas atitudes nos faz vê-lo como um grande mentiroso ainda. Em muitas circunstâncias, em muitos momentos, em muitas escolhas nossas. É uma realidade, meu irmão, minha e sua. Porque se o amor realmente do Cristo já inteirasse o nosso coração, como disse Paulo naquele momento que ele estava ali firme e forte, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. A nossa atitude é outra, a nossa base de vida pode estar na riqueza que for, pode estar no castelo onde for, mas é digno, é respeitoso, ele observa, ele acolhe toda a sua horizontalidade num ciclo de 360 graus. Ele não enxerga única e exclusivamente seu umbigo. Ele aprende que aquilo que ele tem é uma dádiva, mas não é uma dádiva para si, única e exclusivamente. É uma dádiva para ele fazer usufruto, mas também auxiliar os outros que estão em retaguarda e que no momento estão menos favorecidos e necessitados. Isso. E aí, né? Emmanuel continua dizendo: reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. Nada de fato é nosso. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais. Tudo fica e eu vou, até sem corpo, mas em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Cuja função única, os patrimônios materiais, é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho da caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Claudinha, minha amiga, boa noite. Cláudia diz o seguinte: será bom sim que os interessados no estudo do Espiritismo atentem nos detalhes das leituras que fizeram. Perfeito. Pois que esses detalhes são preciosos e poderão provocar elucubrações muito elucidativas. Ivone do Amaral Pereira, A Luz do Consolador. O detalhe faz toda a diferença, a gente aprende isso com o dito popular, né? Verdade. E a gente precisa, como diz Vamberto, de transformação interior, transformação de ideias. Poxa, eu escolhi assim, defendi até ontem, mas eu estou vendo que está errado. Então, como diz o ditado, né, dar a mão à palmatória mesmo e mudar. Isso não é vergonhoso para ninguém, não. Quem é que não erra? Quem é que um dia não tomou uma atitude equivocada? Quem é que um dia não caiu, não se arranhou, não se feriu gravemente? Mas o importante é se erguer, modificar, transformar a sua ideia, a sua atitude, o seu comportamento, a sua vida. Aí sim, seguir com o Cristo, né? Se sentir de fato diante do Senhor, com todas as letras. E aí ele continua, né, Queiroz, dizendo... Você já terminou? Já. Eu fui até Espírito Eterno, para engrandecimento do Espírito Eterno. Certo. Registram os chamamentos do Cristo, né? Então a gente registra. Ele continua falando, né? A gente faz os registros que o Cristo está nos chamando. Todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Vejam bem. Nos algemam, né? A gente se prende,
nós ficamos aprisionados furiosamente à atenção aos apelos da vida primária, aos apelos da sobrevivência ali, do ter, do poder, do querer, dos prazeres efêmeros. Nós vamos nos aprisionando. E ele, interessante que ele coloca furiosamente. Furiosamente. Mas é verdade, né? Porque está distante do amor. Está distante do amor. Tudo que nos distancia do amor, meus irmãos, nos aprisiona. Porque o Vou amor, falar até mais alto. Nos aprisiona. Porque o amor é libertador. Porque por exemplo, alguém diz, o perdão é libertador. Por quê? É a essência do amor que nos faz perdoar o outro e nos libertar. Então, veja bem, nós precisamos não só registrar o chamamento do Cristo, mas nós precisamos ter a coragem de exercitar esse chamamento. Porque ir à busca, ir em direção do Cristo é sair do nosso lugar. É fazer um movimento de ascensão. É fazer um movimento para humanizarmos. Né, Queiroz? Aí Emmanuel vai dando mais puxão de orelha, né? Percebem, mas não ouvem. Quem tiver ouvidos de ouvir, né, como ele dizia. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas. E por vezes, admiráveis amigos. E por outras, nós mesmos. Isso eu acrescentei. Viu? Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. Vive empenhada no jogo das formas perecíveis. Ah, meu Deus, como precisamos mudar. Porque enquanto a gente não fizer isso, não esperem outra coisa não, viu? É só sofrimento e dor. Infelizmente, por quê? Porque é escolha. E o que a gente escolhe, pela lei de ação e reação, a gente recebe a tonalidade da força divina coerente com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente sintoniza. Nada de punição, nada de achar que Deus é quem quer esse caminho para a gente. Não. Sabe, aquela atitude em que eu sintonizo com aquilo. Então, se eu sintonizo com aquilo, as vibrações, elas vão ser vibrações coerentes com, né? Então, se a vibração ela é forte a ponto de ferir, será que eu vou sair dali sem ser ferido? Não é? Não tem como. Então, são relações de escolhas, né? E aí, Emmanuel termina. São preciosas estações de serviço aproveitável com o equipamento, porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Ele está falando da nossa vida. Ele está falando da nossa reencarnação, né? Da escolha do trabalho, da escolha da família, da escolha das relações. Tudo isso são preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Olha que cipuada, meu. Inúteis, perda de tempo, meus irmãos. Perda de tempo. Cristalização em algo que a gente já deveria estar estalando, né, assim, no sentido de não querer mais. Dor e sofrimento. Angústia, estresse. E a gente vai adoecendo, a gente vai definhando dentro disso. Ah, meu Deus, aí eu fico pensando,
Será que vai ser necessário mesmo a gente chegar no fim do poço para a gente perceber isso? Não nos esqueçamos, conclui Emmanuel, pois de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. E que palavra é essa? O amor. Repito, não tem outra dimensão. E é por isso mesmo, né, que no poema que sempre a Maria Lourdes lê no final, eu sugeri a ela uma poesia de Joana com o título Tenta o Amor. Então vamos, meus irmãos, pelo menos tentar o amor. E aí é contigo, Mary. É isso mesmo. É de Joana de Ângeles Queiroz, do livro Viver e Amar. E o título é Tentar o Amor. Ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade como ele fez. Todos quantos lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Desfilaram guindados ao êxito transitório, carregados pela falácia e ricos de presunção. Ergueram-se como construtores de impérios e governaram discriminadamente, mais temidos que amados. Filósofos que o anteciparam, trazendo ardentes na alma as flamas do bem e do ideal, inscreveram em estrelas de pedra, em pergaminhos e peles de animais, tijolos de barro cozido e papiros, as instruções para a libertação das consciências e dos corações. No entanto, os seus mais excelentes excertos não lograram penetrar fundo no imo das criaturas. Ele não. Viveu ensinando pelo exemplo, pacificou e pacificador, amando sempre. Estatuiu o amor como a zenite e o nadir da vida, e ao fazê-lo, mudou as estruturas da ética, da cultura e da civilização. Jesus dividiu a história e fez marco limítrofe de todos os tempos, o amor, que é a origem, o meio e o fim de todas as realidades, de todas as vidas. O homem, na sua faina de crescer e de conquistar, vem dilatando os espaços e preenchendo-os com guerras e desolações, lutas e ambições. Fascinado pelo poder, venceu as distâncias e acumulou europeus e caminha. Europeus. Europeus. Por isso mesmo, vitimado pelo tormento do egoesclerose que o enlouquece. Só o amor é-lhe a terapêutica ideal, que até agora tem recusado com espírito de sistema e de presunção. Combalido, triste nas horas do teu cotidiano, entre em dissabores e amarguras, tenta o amor. Sobrecarregado de dores e anátemas, a sós na multidão, e vergastado pela sandice, sem uma saída, aparentemente feliz, tenta o amor. A um passo do desespero, sentindo-se estiolado e perdido, para e tenta o amor. Em qualquer circunstância e ocorrências, por mais sombrias, se te apresentem, tenta o amor, espargindo como pólen de luz, e o teu responderá em paz, beleza e tudo quanto ensementares nos outros corações. Haja, portanto, o que houver. Não revides mal por mal, desejando e fazendo ao teu próximo todo o bem que desejares que ele te faça. Descobrirás que o amor ao próximo, efeito imediato e mais urgente do amor de Deus e a si próprio, é a regra de ouro, a solução para todos os quesitos do pensamento universal.
Faze, portanto, como Jesus, e jamais te cansarás de tentar o amor, até que ele domine soberano em teu coração. Então é isso, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Reflitamos bastante, né? E até semana que vem para mais uma reflexão junto com a espiritualidade. No Página Aberta, às 8 horas, 20 horas da noite, quarta-feira que vem. Então temos esse compromisso, né, Mary? Isso mesmo. Aguardamos vocês. Um abraço no coração e até lá. Um beijo.